E aí, pessoal, prontos para a gente resolver as questões da atividade 19? Sim, eu sei. Ela foi bem curtinha, né? A gente não teve assim tantas tarefas. Essa deu uma colher de chá para você, uma folga, né, nessa atividade. Afinal, a gente já vinha com tantas atividades por dia, essa aí foi mais leve. Bora lá? Depois da vinheta, é claro. Finalmente, vamos lá falar sobre múltiplos comuns e, em especial, o mínimo múltiplo comum, o MMC. Né? Tem um macetezinho também que eu vou apresentar para você agora, quando estiver falando sobre MMC, para você não esquecer, ok? Então essa é a resolução da atividade número 19 e qualquer oi nas redes sociais, @professor João Antônio, para falar comigo, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Também vou deixar o alerta para você. Aqui, junto com a atividade 19, você tem atividades extras. Sim, tem atividades extras aí para você, com mais MMC, para você calcular. Então, dá uma olhada aí também, além das atividades, né, que a gente vai corrigir agora, tem atividades extras com gabarito para você. Não deixa de fazer não, para você se aprimorar, tá certo? É só na seção arquivo da aula explicativa, tem lá na seção arquivo, tem a tarefa principal, a atividade principal, que é essa que a gente vai responder, e também tem outras atividades extras para você brincar. É só baixar, imprimir e tentar fazer. Bora lá? Tela cheia para você agora e vamos às atividades. 10 é múltiplo comum entre 5 e 4? Bom, o número 10, ele está na tabuada do 5, né? 2 vezes 5. 2 vezes 5 igual a 10. Então, ele é múltiplo de 5. Mas o 10 não é múltiplo de 4. Né? Se você pegar 4 vezes 2, isso é 8. 4 vezes 3, isso já é 12. Ou seja, o número 10 não é múltiplo de 4. Então, se ele não é múltiplo de 4, ele não pode ser múltiplo comum entre 5 e 4. Portanto, não, 10 não é múltiplo comum, porque 10 não é múltiplo do 4. Certo? 20 é múltiplo comum entre 4 e 10? Sim, porque 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. E se você fizer 2 vezes 10, também é 20. Então, ou seja, o 20, ele é múltiplo do número 4 e do número 10. Portanto, é um múltiplo comum, sim. Está aqui, múltiplo comum entre 4 e 10. Tá? Próxima. 18 é múltiplo comum entre 6 e 9? 18, ó, 6 vezes 3 é igual a 18, então 18 é múltiplo de 6. 9 vezes 2 é igual a 18, então 18 é múltiplo de 6 e 18 é múltiplo de 9. Portanto, é um múltiplo comum, certo? Ok? 15 é múltiplo comum entre 3 e 4? Bom, o 15, ele está na tabuada do 3. Sim, ele é múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. Mas o 15 não é múltiplo de 4. Não, o número 4 não é divisor do 15. Então, o número 4 não é divisor do 15, o 15 não é múltiplo do 4. 30 é múltiplo comum entre 2, 3 e 10? 30. Se você fizer 2 vezes 15, isso dá 30. Se você fizer 3 vezes 10, isso dá 30. Então, veja só. O 30, ele é múltiplo de 2? Sim. O 30, ele é múltiplo de 3? Sim. O 30 é múltiplo de 10? Sim. Então, sim, ele é múltiplo de 2, de 3 e de 10. Portanto, é múltiplo comum entre esses três números. 39 é múltiplo comum entre 3 e 12? 39 é a mesma coisa que 3 vezes 13. 3 vezes 13 é igual a 39. Então, 39 é múltiplo de 3. Ok, mas não é de 12. Não é de 12. 3 vezes 12 dá 36. Certo? Não, o 39 não é múltiplo de 12. Então,
Ele não é múltiplo comum entre 3 e 12. 40 é múltiplo entre 8 e 6. O 40 está na tabuada do 8, né? 40 é igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40. Mas ele não está na tabuada do 6. Nenhum número multiplicado por 6 dá 40. Então, como ele não é múltiplo de 6, ele não é múltiplo comum. 88 é múltiplo entre 4 e 11. 4 vezes 22. 4 vezes 22 é 88. 8 vezes 11. 8 vezes 11 também é 88. Então, sim, ó, 88 é múltiplo de 11. 88 é múltiplo de 4. Então, 88 é múltiplo comum de 4 e de 11? Sim, com certeza. 50 é múltiplo comum entre 2, 5 e 10? 50. Se você fizer 5 vezes 10, isso já dá 50, ok? E se você fizer 2 vezes 25, isso também dá 50. Na verdade, não precisa nem saber, você só precisa saber que quando 50 termina em 0, ele é par, então ele é múltiplo de 2. Quando o 50 termina em 0, ele também é múltiplo de 5 e de 10, que essa é uma característica que a gente aprendeu da divisibilidade. Números terminados em 0, eles são múltiplos de 5 e de 10. Então, o 50 é sim múltiplo de 2, múltiplo de 5 e múltiplo de 10. Ele é divisível por 2, divisível por 5 e divisível por 10. Portanto, ele é um múltiplo comum a esses três números. 95 é múltiplo entre 19 e 5? Na verdade, olha só. Né? Se você pegar 5 vezes 19, 5 vezes 19, isso dá 95. Então é fácil dizer que 95 é múltiplo de 5 e de 19, com certeza. Então 95 é um múltiplo comum entre 19 e 5, sim. Vamos para a questão de número 2. Quem é o MMC entre os números a seguir? Alguns são muito fáceis, né? O MMC entre 2 e 3, se você fizer a fatoração, né? 2, o 2 vira 1 e o 3 se repete. 3, o 1 vira 1 e o 1 se transforma, o 3 se transforma em 1. Então fica 6, ó. 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. Portanto, o MMC aqui é 6. O MMC aqui, entre 2 e 4, é o seguinte, ó, 2 e 4. Divide por 2. Aí o 2 vira 1 e o 4 vira 2. Divide por 2 de novo. O 1 repete e o 2 vira 1. 2 vezes 2, 4. Aqui vai uma dica. Se você quer saber o MMC, entre dois números e eles são múltiplos um do outro, ou seja, o 4 eu sei que é múltiplo de 2. 4 é múltiplo de 2. Então, o MMC vai ser o mesmo número, vai ser o múltiplo. Certo? Então, eu quero saber quem é o MMC entre 2 e 4. Mas como eu sei que 4 é múltiplo de 2, então o MMC é ele. O MMC é o próprio número que aparece aqui como múltiplo. Se um deles for múltiplo do outro, então esse é o MMC. Certo? Entre 2 e 5, 2 é um número primo, 5 é um número primo. Entre dois números primos, o MMC sempre vai ser a multiplicação deles, como aconteceu aqui, ó. O MMC entre 2 e 3, que são primos, é a multiplicação entre 2 e 3, é 6. O MMC, portanto, entre 2 e 5, ó, se você for fazer 2, 5, divide por 2, dá 1, repete o 5. Divide por 5, dá 1, o 1 já estava aqui. 2 vezes 5, 10, tá vendo? Era só multiplicar. Da mesma forma aqui, o MMC entre 2 e 7. O MMC entre 2 e 7, 2 é primo, 7 é primo. O MMC dá 14. Mas quer fazer? Quer provar? Tá aqui, entre 2 e 7.
Divide por 2, isso aqui vira 1, o 7 se repete. Divide por 7, isso aqui vira 1 e o 1 se repete. Pronto, 2 vezes 7, 14. Sempre, ó, vou olhar no seu olho. Sempre que o MMC estiver sendo tirado, calculado entre dois números primos, o MMC vai ser a multiplicação deles. Porque na hora de fatorar, usa um, vira 1. Usa o outro, vira 1, pronto. É só multiplicar um pelo outro, tá certo? Então, se você estiver calculando o MMC entre dois números primos, basta multiplicar um pelo outro, que já é a resposta. E se você estiver calculando o MMC entre um número e um múltiplo, o MMC vai ser esse múltiplo. Como a gente viu no 2 e no 4 aqui, né? A gente viu aqui em cima. Vamos lá? Tela cheia. De novo. Próximo. Vamos calcular o MMC entre 3 e 4. Bom, entre 3 e 4. Lá vai. 3, 4. Divide por 2, o 4 vira 2, o 3 se repete. Divide por 2, o 2 vira 1, o 3 se repete. Divide por 3, o 1 se repete e o 3 vira 1. Pronto. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 3, isso é 12. O MMC entre 3 e 4 é 12. Tá? O MMC entre 3 e 5 são dois números primos, 3 e 5. Então, o MMC é só calcular 3 vezes 5, que dá 15. O MMC entre 3 e 6. Olha só, 3 e 6. Nós sabemos que 6 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, o MMC tem que ser 6. O MMC é 6. Quer provar que o MMC é 6? Está aqui, 3 e 6. Olha só. Divide por 2, o 6 vira 3. O 3 se repete. Divide por 3, deu 1, deu 1. 2 vezes 3, 6. Pronto. Provado. O MMC entre 3 e 7. Ora, os dois são números primos, então o MMC é 3 vezes 7, que é 21. MMC entre 4 e 5, olha só, o MMC entre 4 e 5, 4 e 5, divide por 2, o 4 vira 2, o 5 se repete. Divide por 2 de novo, o 2 vira 1, o 5 se repete. Divide por 5, o 1 repete, o 5 vira 1. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. O MMC entre 4 e 5 é 20. O MMC entre 4 e 7. Olha só, entre 4 e 7. 4 e 7. Divide por 2, o 4 vira 2, o 7 se repete. Divide por 2, o 2 vira 1, o 7 se repete. Agora só tem como dividir por 7. O 1 repete, o 7 vira 1. 2 vezes 2 vezes 7 é 28. O MMC é 28. O MMC entre 5 e 6, você vai fazer o MMC entre 5 e 6, né? Divide por 2, o 6 vira 3, o 5 se repete. Divide por 3, o 3 vira 1, o 5 se repete. Divide agora só por 5, o 5 vira 1, o 1 se repete. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. O MMC entre 5 e 6 é 30. Finalmente, entre 5 e 7, mais fácil e rápido que isso. 5 e 7 são dois números primos. É só multiplicar 5 por 7 e isso vai dar 35. Portanto, o MMC é 35. Ah, João, mas fatorando, a gente chega como? Do mesmo jeito, ó, 5, 7. Aí você escolhe dividir por 5, dá 1. Aí fica 7. Escolhe dividir por 7, ele desce 1. Pronto. Ó, tá vendo que é 5 vezes 7? Dá 35. É assim porque são números primos. E vamos para a última, entre 6 e 7 e entre 7 e 8, né? Então, entre 6 e 7, você pode fazer isso.
Divide por 2, fica 3, 7. Divide por 3, fica 1, 7. Divide por 7, fica 1, 1. 2 vezes 3, 6 vezes 7, 42. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 7 é a própria multiplicação entre 6 e 7. 7 e 8. 7 é um número primo, 8. Olha só o que vai acontecer, divide por 2, o 8 vira 4, o 7 se repete. Divide por 2, o 4 vira 2, o 7 se repete. Divide por 2 novamente, o 2 vira 1, o 7 se repete. Divide por 7, o 7 se transforma em 1 e o 1 já era 1, se repete. Então nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 7, 56. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 7 e 8 é 56. Ok? Com isso a gente finaliza a resolução da atividade de número 19. A gente se vê amanhã com mais atividades para vocês, ok? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.